Ô pessoal, tudo bem? Bom dia. Olha só, nós estamos iniciando mais uma aula de telemarketing, né? Nós vamos trabalhar as atividades 7 e 8, né? Trabalhar ainda, continuar trabalhando em vocês, né? A técnica de vendas. E hoje a gente vai focar o quê? Na motivação da equipe de vendas. Então, a primeira coisa que vocês devem estar me perguntando assim, Thiago, por que a gente está vendo tanta técnica de vendas se o curso é um técnico bancário? Então, a gente tem que pensar assim hoje. Grande parte dos bancos, hoje eles trabalham e ganham parte do seu capital através da venda de produtos. Quais produtos são esses? A gente tem lá o crédito consignado, os cartões de crédito, os empréstimos pessoais. Isso são produtos que os bancos oferecem. Porque hoje, né, nós tivemos uma mudança na nossa lei e qualquer um que tenha um capital, uma empresa registrada, hoje ela consegue emprestar dinheiro. Então, em meio a um monte de leis que nós estamos tendo mudança, de que pessoas físicas estão se tornando pessoas jurídicas e estão trabalhando com as mesmas, vamos dizer assim, com as mesmas vendas dos produtos oferecidos pelos bancos, nessa concorrência que nós temos, o que a gente tem que praticar? A venda. Isso daí é que atrai o cliente, é a gente trabalhar essa venda para captar cliente. Então, por isso que a gente está focando demais nas técnicas de vendas. Muito importante, até mesmo para quem pensa em partir para essa área, né, bancária. Então, olha, vou passar para o próximo slide e vocês podem ir acompanhando depois o áudio e olhando o slide. Quais são as variáveis que influenciam a área de venda? Isso independente do banco, independente de uma loja, independente de uma indústria que também vende produtos, né? Eles negociam produtos com outras empresas, né? Então, independente desse grupo, né, o que influencia o vendedor, né? Isso aqui é baseado no vendedor. A natureza do trabalho. Você tem que entender o seu trabalho para que você possa o quê? Gerir cada vez melhor o seu trabalho. Se você não entende o que você trabalha, você não consegue gerir. Se você não consegue gerir, você não realiza um trabalho de excelência. Então você tem que focar o quê? Na natureza do trabalho. Esse é o primeiro ponto. A natureza humana, que são as variáveis nossas, né? Nossas limitações que a gente tem em trabalhar em algum setor. Então, a gente tem que estar sempre vendo o que a gente precisa melhorar como pessoa para que a gente possa realizar um trabalho melhor. Então, primeiro a gente tem que entender o trabalho, depois entender nossas fraquezas para que a gente possa realizar um trabalho de excelência. E já chama atenção para o terceiro ponto, que ele é primordial. Primordial por quê? As pessoas hoje, elas por não terem muito relacionamento com a família, às vezes passam mais tempo trabalhando, elas estão levando problemas pessoais para o trabalho. Então, assim, cuidado com isso, né? No que você expõe para a empresa, os seus sentimentos. Porque hoje a empresa ela é muito fria em relação a esse tipo de trabalho. Então, cuidado, porque os problemas pessoais, eles podem te atrapalhar em futuros desenvolvimento de crescimento pessoal dentro de uma empresa. Então, foque nesses três pontos: natureza do trabalho, natureza humana e problemas pessoais. Isso é muito importante. Pessoal, no próximo slide, eu chamo a atenção de vocês, eu até coloquei atenção, porque são pontos importantes, né? Um bom vendedor, ele tem que trabalhar esses pontos: a motivação, o esforço, o desempenho, a recompensa e a satisfação. Então vocês vão ver isso, né? Todo vendedor, ele só é motivado se todos os outros pontos são, vamos dizer assim, são compensados. Não adianta nada
você está motivado e esforçado e ter um excelente desempenho se você não é recompensado. Chega lá no final, sua comissão é baixinha, teu salário é baixinho, a satisfação vai ficar o quê? Totalmente abalada. Não adianta nada você ser um vendedor bem desempenhado, sem motivação, sem esforço e a satisfação continuar lá embaixo também. Então, cuidado, sempre pondere por esse ponto, né? Isso daqui é o que vai dizer se você é um bom vendedor ou não é. Por quê? No final, né, independente da satisfação também do cliente, você também tem que pensar na satisfação sua, pessoal, como indivíduo. Então, assim, sempre, todo trabalho que você for fazer, pondere, né? Olhe lá no texto, né? Que eu já coloquei alguns pontos, né? Algumas coisas para priorizar, né? Exemplificar melhor o que eu quis dizer. Mas eu achei legal também passar um exemplo falando para que vocês também entendam, né? Quando a gente fala, troca essa ideia, também fica mais claro o que às vezes o texto não consegue mostrar. Então, por isso que eu foquei ali. Pense nesse ponto: motivação, esforço, desempenho, recompensa e satisfação. Isso daí é muito importante para o vendedor. Se você não está satisfeito, você pode ser excelente vendedor, mas seu trabalho nunca vai passar de um vendedor. Aquele crescimento você nunca vai visualizar. Por isso que hoje a gente vê tanto funcionário insatisfeito na área de vendas. Então, cuidado com esse ponto. E o outro ponto que eu chamei a atenção é: não prometa aquilo que você não vai conseguir resolver, né? E na saída do trabalho, esqueça-o completamente. Eu chamo isso, tá, no meu serviço, eu faço comigo pessoalmente, que eu falo que é a hora da família. Depois que eu saio do trabalho, pessoal, eu me desligo de trabalho. Eu tento pensar na minha família. E isso é muito bom, porque quando você diferencia trabalho de vida pessoal, o seu trabalho desenvolve mais, porque você tem que ter um ponto de equilíbrio em tudo que você faz. Então, primeiro ponto: não prometa nada aquilo que você não consiga cumprir para os seus clientes, né? E nunca, nunca saia do trabalho pensando em trabalho. Mesmo que você perca um pouco mais tempo no trabalho, tente resolver todos os problemas do trabalho dentro do trabalho. Isso é muito importante. Só que eu falei de vendas, correto, pessoal, até aí? Então eu dei uma frisadinha num ponto que a gente viu lá numa aula, lá no iniciozinho, né, que eu falei um pouquinho sobre o modelo AIDAS. Ele é muito bom para marketing, mas ele é primordial na venda, né? Por quê? Você só vai ter cliente se você tiver a atenção daquela pessoa, se aquela pessoa tiver interessada no seu produto, se você consegue trabalhar nele o desejo para que você consiga realizar a ação, que é a venda. Então, é por isso que eu dei bem uma enxugadinha só do que é o modelo AIDAS. É trabalhar a atenção desse cliente com propagandas de promoção, de ofertas, né, do dia, né, para que ele fique interessado, para que você trabalhe nele como vendedor o desejo e para que você concretize a ação que é a venda. E esses dois pontos, o desejo e a ação, são primordiais para um bom vendedor. É você saber trabalhar a ação e o desejo do cliente. E para finalizar, pessoal, eu coloquei aqui uma dica de como deve, né, cinco mandamentos da qualidade da equipe de vendas. Então coloquei aqui, dá uma lidinha, o que ficar de dúvida pode me perguntar, que eu vou estar aqui disponível para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? E montei uma atividade bem light, né? Porque ela pode parecer light, né? Porque ela não tem nada de complexo,
né? Nada de uma exigência muito pesada, mas ela automaticamente vai ser interessante, né? A primeira eu passei um estudo de caso para vocês estarem resolvendo, né? E aí, se gerar dúvida nesse estudo de caso, podem me perguntar, vai estar tudo direcionado ao slide, a essa questão do vendedor, né? Como motivar as pessoas. Então, vou deixar esse primeiro ponto para vocês tentarem quebrar a cabeça, mas gerando dúvida, pode me perguntar. E a atividade 2 que eu coloquei assim um ponto bacana para a gente trabalhar. Eu quero que vocês analisem os slides, né, as páginas 4, 5 e 7, e peço para que vocês escolham um tipo de cliente que está detalhado embaixo. Você vai atender um tipo desse cliente. E você vai montar um pequeno videozinho de 1 minutinho, pode ser até menos, simulando o seu atendimento para esse cliente. Perfeito, pessoal? Qualquer dúvida, né, em relação à atividade 2, também podem me perguntar, que eu vou estar aqui disposto a ajudar vocês, tá bom, pessoal? Bom estudo para vocês e um bom dia para todos.